Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 14 de agosto de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na Premier League, passar por um Bundesliga, Liga Jupiler, Primeira Divisão Francesa, Brasileirão da Série A, Primeira Divisão Argentina e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia que tem muito jogo bom e a volta dos principais campeonatos europeus. Então vamos lá, primeiro jogo, Chelsea e Crystal Palace. Jogo que marca a primeira rodada da Premier League, onde a gente tem um Chelsea que vem campeão da Supercopa da UEFA sobre o Villarreal e vinha fazendo bons amistosos preparatórios também para essa temporada, a mesma coisa por parte do Crystal Palace. E por isso, tendo em visto que essas equipes vinham desempenhando nas competições, nos amistosos preparatórios e o Chelsea em um jogo oficial, eu acredito que esse jogo tem tudo para ter uma tendência de gols, até porque o Chelsea vem muito forte, é uma equipe muito boa e pega um Crystal Palace que vem fazendo bons jogos preparatórios. Sem falar que o Chelsea, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Crystal Palace, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a gente teve 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos placares com 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 2.0 gols, a odd está na casa de 1,50 e é um jogo que eu vejo com bons olhos, porque 2 gols aqui é muito possível. Se sair apenas 2 gols, a gente fica com a aposta devolvida. No terceiro ou mais, é aí que a gente ganha. Perdemos apenas em caso de 1 gol ou nenhum gol no jogo. Mas pelo que o Chelsea vem apresentando nos jogos preparatórios, conseguiu fazer bom resultado contra a Arsenal, contra Tottenham, conseguiu fazer 2 gols contra o Villarreal. E pelo que o próprio Crystal Palace vem apresentando, eu acredito muito possível essa questão de 2 gols na partida. Sem falar que quando essas equipes se enfrentam, sempre tem confrontos com perspectiva muito grande de gols. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Chelsea e Crystal Palace. Passando agora para Dortmund e Frankfurt, jogo que marca também a primeira rodada da Bundesliga e aqui um jogo que já começa com uma partida que tem uma tendência gigantesca de gols, como é a característica da Bundesliga. Até porque a gente tem Dortmund e Frankfurt em campo, duas equipes que na temporada passada eram muito ofensivas, faziam muitos gols e tomavam muitos gols, e na preparação para essa temporada também vinham mantendo isso. Tanto que o Dortmund já jogou Copa da Alemanha e juntando esse torneio e os jogos preparatórios, nos últimos 5 jogos, em 3 a equipe teve 3 gols ou mais. Já o Frankfurt, que também vem jogando na Copa da Alemanha e jogos preparatórios, nos últimos 5 jogos, em 3 a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 também a gente teve 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,40, mas é um jogo que ao decorrer do dia essa odd deve estar subindo ali a 1,45, 1,50 e caso não aconteça, com 5, 10 minutos de jogo de bola rolando, essa odd já bateu facilmente 1,50 e tem muita tendência, porque de um lado a gente tem um Dortmund muito forte com o Haaland, uma equipe que faz muitos gols, que depende muito dele, e o Frankfurt que também é uma equipe que costuma fazer muitos gols e também ser muito frágil defensivamente. Sem falar que o Frankfurt vem de uma eliminação na Copa da Alemanha, então a equipe vem meio baqueada. E lembrando também que quando essas equipes se enfrentam, sempre tem uns placares bem elásticos, onde a gente já teve 2-1, 4-0 e 2-2. Ou seja, quando Dortmund e Frankfurt se enfrentam, a tendência de gols é muito grande e para esse início de competição acredito que não deve ser diferente. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5, 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Eupen e Sint-Truiden, jogo da Campeonato Belga, Primeira Divisão,
onde a gente tem o Eupen em quinto lugar com 5 pontos em 3 jogos e o Trident ali em 12º com 4 pontos. Outra competição que tem uma tendência gigantesca de gols e já começou nesse ritmo feroz é esse campeonato belga. Sem falar que nos 3 primeiros jogos do Eupen nessa temporada, em todos eles a gente teve ambas marcas, ou seja, a equipe marcou gols e sofreu gols na mesma partida. Já a equipe do Trident, nos 3 primeiros jogos também dessa temporada, em 2 deles a gente teve o ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a gente teve também ambas marcam. Por isso é um jogo que não tem muito o que fazer, senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,68 e é um jogo com uma boa tendência, até porque a gente tem um Eupen ali, começou bem a temporada, já marcou 6 gols, mas tomou 4 em 3 jogos, e a equipe do Trident já marcou 3 e tomou 4, ou seja, mostra que são equipes que marcam e tomam muitos gols, tanto que o saldo de gols delas são bem parecidos, tanto de gol marcado quanto de gol sofrido. Por isso nosso palpite para esse jogo, ambas marcam, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Genk e Leuven, outro jogo da primeira divisão belga. Aqui a gente tem o Genk em 11º com 4 pontos e o Leuven ali em 16º com 3 pontos. Hoje, outro jogo que eu vejo com boa tendência de gols e com o mercado bem favorecido para sair bons gols nessa partida, até porque é um outro jogo do campeonato belga e um outro jogo de duas equipes com fortíssimo poderio ofensivo, mas que também deixa muito a desejar no sistema defensivo. Tanto que o Genk, nos 3 primeiros jogos dessa competição belga, juntando também a Liga Europa, que é a equipe, Liga Europa não, a Champions, preparatório da Champions, que o Genk vinha jogando, nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe do Genk marcou e sofreu gols. Já no caso do Leuven, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe também marcou e sofreu gols. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe também marcaram e sofreram gols, tanto por parte do Genk quanto por parte do Leuven. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo, porque é um jogo com uma tendência gigantesca de gols, porque é uma característica do campeonato belga, jogos bem corridos, jogos bem disputados, onde as equipes já marcam praticamente minutos depois, a equipe já está sofrendo porque a outra se lança ao ataque, tenta buscar um empate. É essa a frenética do campeonato belga e o Genk é muito bom nesse quesito, o Leuven também não fica muito atrás. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para PSG e Strasbourg, jogo que abre também ali, jogo que abre não, na verdade já é a segunda rodada do campeonato francês, onde a gente tem o PSG em 5º lugar com 3 pontos e o Strasbourg em 19º com nenhum ponto. O PSG ganhou seu primeiro jogo e o Strasbourg acabou perdendo. Para esse jogo, galera, não tem muito o que fazer. O PSG, quando joga na França, é dominante demais. É uma equipe muito forte. Não deve contar ainda com Messi. Neymar também não deve ir para essa partida. Mas ainda assim tem uma equipe muito forte com Icardi, com Di Maria, com Mbappé. É uma equipe sim muito forte ainda. Sem falar que o PSG nos últimos 5 jogos, contando o início do francês, jogos preparatórios, nos últimos 5 jogos, em 3 dele a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Strasbourg, nos últimos 5 jogos, em 3 também a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,45 nesse momento, mas é um jogo facilmente com 5 minutos de bola rolando, a odd já bateu 1,50 e tem muita tendência, galera, muita mesmo, porque a gente tem o PSG em campo, o PSG na França sempre é uma tendência de goleadas, até porque a equipe é muito forte, e depois da chegada do Messi e do Neymar é maior ainda essa tendência, apesar desses dois craques não ir para esse jogo. Mas mesmo assim, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de bola rolando, é o nosso palpite para PSG e Strasbourg.
Passando agora para Red Bull Bragantino e Juventude, jogo do Brasileirão Série A, onde a gente tem o Bragantino em quarto lugar com 28 pontos e o Juventude ali em 14º com 16 pontos. Outro jogo muito bom e que eu vejo com muita força por parte do Bragantino. A equipe vem de uma boa vitória sobre o Rosário Central nas quartas da Sul-Americana, vem fazendo uma boa Série A do Brasileiro, tanto que é o quarto colocado, e pega o Juventude, aquela equipe que vem oscilando muito, que ganha um jogo, perde outro, empata outro. Então, pelo que vem apresentando essas equipes, eu vejo o Bragantino muito favorito, muito forte para esse jogo. Por isso, Red Bull Bragantino para vencer, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo, porque eu vejo a equipe do Bragança muito forte, uma equipe muito boa, mas a gente tem que ressaltar um ponto: o Bragantino já perdeu muitos pontos jogando dentro de casa, a equipe tem apenas 2 vitórias e 5 empates jogando em seus domínios, ainda não perdeu. A equipe empata muito porque as equipes adversárias vêm muito retraídas, vêm muito defensivas, e o Bragantino às vezes não consegue furar essas retrancas. Mas agora pega um Juventude que fora de casa é uma equipe muito ruim, não tem um retrospecto muito bom, vem de uma derrota dentro de casa para o Atlético Mineiro. Então, pelo que vem apresentando o Juventude, quando joga fora de casa, eu acredito que mesmo o Bragantino tendo esse asterisco quando joga dentro de casa, eu acredito ainda que é uma equipe muito forte e que pode vencer esse jogo, até porque precisa pontuar também no Campeonato Brasileiro e não só pensar na Sul-Americana. Por isso, Red Bull Bragantino para vencer, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para River Plate e Vélez Sarsfield, jogo do campeonato argentino, onde a gente tem o River ali em 12º com 7 pontos e o Vélez em 24º com 3 pontos em 5 jogos. Jogo de duas equipes que não vêm em momentos nada bom. O River vem de uma derrota para o Atlético Mineiro na Libertadores. No campeonato argentino vem de uma derrota para o Godoy Cruz, foi eliminado por Boca na Copa, mas ainda assim vai pegar a equipe do Vélez, que também não vem nada bem. São 5 jogos nesse campeonato argentino e 2 derrotas e 3 empates. A equipe ainda não se achou, não marcou nenhum gol na competição argentina, foi eliminado pelo Barcelona na Libertadores. Então, pelo que o Vélez vem apresentando, eu vejo um River Plate com favoritismo. Mesmo o River não estando tão bem, eu acho que o River é favorito para esse jogo e deve ao menos beliscar uma vitória. Então, por isso, nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no River Plate. A odd está na casa de 1,40 e é um jogo que eu vejo que o River ao menos o empate deve levar, porque a equipe do Vélez até o momento não conseguiu se encaixar. A equipe não marcou nem um gol em 5 jogos. Vai jogar no Monumental de Nunes com o River Plate que precisa pontuar. A equipe é 12ª colocada, tem 7 pontos, o campeonato está muito embolado, mas o River precisa pontuar para também ganhar uma confiança e ir para Minas para o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Vai pegar um Vélez que não vem tão bem, por isso eu acredito que ao menos um empate o River Plate deve levar desse jogo, mas quem sabe até uma vitória, porque a equipe do River, na minha opinião, é melhor tecnicamente e é mais qualificada, mesmo não vivendo um bom momento, apesar que ambas as equipes não vivem um bom momento. Por isso, empate anula aposta no River Plate, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlético Mineiro e Palmeiras, outro jogo do Brasileirão Série A. Líderes se enfrentando, onde a gente tem até o Atlético, que é o líder com 34, e o Palmeiras em segundo com 32. Jogão muito bom, um jogo que pode aqui dar um gás maior para o Atlético Mineiro, até no próprio Brasileiro e na Libertadores, e principalmente para o Palmeiras, que também, caso vence, também chega muito forte para a Libertadores no jogo de volta com o São Paulo. Mas para esse jogo, galera, mesmo a gente tendo duas boas equipes em campo e um campeonato muito truncado, eu acredito que o mercado de gols aqui deve ser o favorecido, até porque o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Palmeiras, apesar de em apenas 2 jogos dos últimos 5 a gente ter tido 2 gols ou mais, quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos a gente teve 2 gols ou mais. Então por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols
a odd nesse momento está na casa de 1,40 e é um jogo facilmente com 5 minutos de bola rolando, essa odd já bateu 1,50 e compensa muito a entrada, porque a gente está falando de Atlético Mineiro e Palmeiras, duas equipes muito fortes, duas equipes de quartas de final de Libertadores, mas que também querem pontuar no Brasileiro, querem continuar na liderança, principalmente a equipe do Atlético que joga dentro de casa, precisa fazer o mando de campo, precisa vencer, mas o Palmeiras também não deve ficar atrás e aqui é aquele jogo, quem abre o placar, a outra equipe necessariamente tem que sair pro jogo, tem que se expor, por isso eu vejo com bons olhos esse mercado de 2 gols ao menos na partida, então mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Atlético Mineiro e Palmeiras. Passando agora para Minnesota e Los Angeles Galaxy, jogo da MLS, onde a gente tem o Galaxy em terceiro lugar da Conferência Oeste com 32 pontos e na mesma conferência o Minnesota com 26 pontos em quinto lugar. Jogo de uma competição que a tendência de gols é gigantesca. A MLS é uma chuva de over 2,5 e ambas marcam, e para esse jogo não deve ser diferente, até porque o Minnesota nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Galaxy, nos últimos 5 jogos, em 3 também a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais também. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo senão mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,58 e é um jogo com uma tendência altíssima, porque a gente está falando de um terceiro e quinto colocado da Conferência Oeste, duas equipes com um ataque muito forte. O Galaxy já marcou 29 gols e o Minnesota já marcou 21, mas equipes que tomam muitos gols. Galaxy já tomou 28 e Minnesota tomou 21. Ou seja, o saldo de gols de uma é mais 1 e o outro é zerado. Ou seja, são equipes que marcam e tomam muitos gols. Por isso, é um campeonato de alta tendência nesse mercado. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Minnesota e Los Angeles Galaxy. E passando para o último jogo do dia, Montreal e New York Red Bulls, outro jogo da MLS. Aqui a gente tem já pela Conferência Leste o Montreal em oitavo com 23 pontos e o New York Red Bulls em nono com 19 pontos. Equipes que vêm fazendo campanhas bem semelhantes, tanto que estão bem próximas na competição e que não vêm nada bem na competição. Enquanto o Montreal vem de 4 derrotas e 1 empate, o New York Red Bulls vem de 3 derrotas e 2 empates. Jogo importantíssimo para ambas pontuar e continuar a caça ali aos playoffs. E jogo com tendência de gols, claro, como é de costume da MLS. Tanto que o Montreal nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve ambas marcam. Ou seja, a equipe marcou gol, mas também sofreu gol na mesma partida. Já o New York Red Bulls, nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe também teve a presença do ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a gente também teve a presença do ambas marcam. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. E são duas equipes ali que estão ali querendo entrar na faixa de playoffs e duas equipes que também marcam e tomam muitos gols. O Montreal já marcou 24 e tomou 24 e o New York Red Bulls já marcou 21 e tomou 22. Ou seja, é mais um jogo com uma tendência altíssima de gols, até porque são duas equipes que não vêm vencendo na competição, precisa voltar a vencer para voltar a seguir os trilhos e continuar a caça aos playoffs, e duas equipes que vêm marcando e sofrendo muitos gols. Mesmo nas derrotas e nos empates, as equipes marcaram e sofreram gols praticamente em todos os seus jogos. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para Montreal e New York Red Bulls. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!